esfriado. As pessoas não estão mais sensíveis, não estão mais ouvindo a voz de Deus. As coisas que estão acontecendo no mundo cooperam para isso. Nós estamos muito presos à matéria, e essa matéria aqui é pó, essa matéria aqui não é nada, mas o que há dentro da nossa matéria é o fôlego de vida, que Deus soprou primeiramente naquele homem chamado Adão. Antes Adão era apenas um boneco de barro, até que o Senhor soprou em suas narinas o fôlego de vida, e naquele momento que o fôlego de vida penetrou naquele boneco de barro, ele passou a ser uma alma vivente. E esta é a única semelhança que todos nós temos de Deus, a nossa alma vivente. Nós vivemos para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Nós estamos aqui hoje pela graça do Senhor Jesus Cristo, não pelos nossos méritos, não por nossas forças, mas porque Ele tem nos amado primeiro. Isso faz diferença. A unção que Deus derrama sobre nossas vidas é real, é poderosa, e ela faz maravilhas acontecer. Nós temos observado, embora a nossa incredulidade nos deixa fragilizados ao pecado, Deus continua falando. Recentemente, de ontem para hoje, lá no estado do Paraná, vocês têm escutado, acompanhado a notícia, um furacão devastador. Aí o ser humano pergunta: foi Deus ou foi o diabo? Tudo está no controle da mão de Deus. Não cai uma folha sem a permissão de Deus. Do contrário, você vai estar exaltando o inimigo de nossas vidas, porque Deus tem todo o poder, e esse poder foi dado no nome de Jesus Cristo, nos céus e na terra, para que todos aqueles que se humilhar será exaltado por Ele. Amém. Você é igreja do Senhor Jesus, você é corpo de Cristo Jesus. Ele é a cabeça e nós somos os ramos, e que o Espírito Santo de Deus tem soprado em nossas vidas esta oportunidade de glorificar, como o irmão falou aqui. Você vem para o culto. Lembre-se quando você sai de casa para ir num restaurante, quando você sai de casa para fazer um passeio, quando você vai numa pizzaria, você vai lá justamente para fazer alguma coisa. Você vai na pizzaria, você vai lá para comer pizza. A pizzaria não vai vender feijoada, você vai lá para comer a pizza. Da mesma forma, nós quando saímos de casa para vir na casa do Senhor, nós vimos na casa do Senhor para adorá-lo, para exaltá-lo, para sentir Ele realmente agir em nossas vidas e ser livre. Aleluia. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É fácil de comparar. Quero ler uma porção da palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 8. Quando o pastor me chamou domingo para vir aqui honrar a Deus, pregar, que prega honra a Deus, porque pregar é falar da palavra de Deus, e nenhum de nós estamos aptos para falar de Deus se o Espírito de Deus não for conosco. Amém? Amém. E quando nós somos usados por Deus, Deus está tratando conosco, com o pregador e com o ouvinte. Mas tem detalhes, não podemos ser ouvintes esquecidos. Nós estamos num fogo dentro da igreja, abrasador, e de repente quando saímos, chegamos em casa, esquecemos tudo, ficou tudo na igreja onde nós estávamos congregando. E não é por aí. Nós temos que acender a chama, e a chama tem que continuar acesa, continuar para sempre acesa em nosso coração. Essa visão que o pastor teve, que o irmão anunciou aqui, o evangelismo, isso é um propósito da igreja: evangelizar, alcançar almas, porque você já está garantido.
Mas o teu irmão, a tua irmã, tua mãe, teu pai, teu vizinho, aquele que muitas vezes está congregando contigo, mas tu não gosta dele, há uma preparação, e somente o Espírito Santo de Deus nos prepara e nos capacita a ir e fazer a vontade do Pai. Jesus foi gerado pelo próprio Espírito Santo, mas se apresentou como um ser humano. E como ser humano, ele nos dá grandes exemplos. Estão todos escritos na palavra de Deus. Está escrito: examinai as Escrituras, porque vós terão nela o poder de Deus que transforma. E vão testificar de tudo quanto Jesus tem feito, está fazendo. Diga: Deus, eis-me aqui. Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor. Eu gostaria, se você puder ficar de pé em reverência à palavra. Aprendam isso. Este, quando abriu o livro, toda a igreja foi lá ficando de pé, porque ia tratar daquilo que é precioso. A palavra, isso é honra, isso é honra. Honra quem tem honra, diz a palavra do Senhor. Amém? Vamos honrar o nosso Deus, lendo a palavra. João capítulo 8, versículo 1 até o versículo 11. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras. No Monte das Oliveiras Jesus ia lá exclusivamente para orar. Era um lugar reservado que ele tinha. O texto começa assim: porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo. Pela manhã cedo ele voltou. Significa que ele passou a noite orando. E ele cedo voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. Jesus orava, buscava o Pai e depois ia ensinar. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Trabalho do diabo aqui, ó. E pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando, para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistisse, perguntando-lhes, endireitou-se e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um a um, e começaram pelos mais velhos até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Tem situação que é só você e Jesus. Aleluia. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te, não peques mais. Pai, estamos na tua presença, ó Deus. Tu és maravilhoso, és poderoso para fazer além daquilo que pensamos. Tu és o dono da vida, de todas as coisas. Tu és o princípio, Pai, o começo, o meio e o fim. Sem ti, Pai, não há prazer, não há alegria, Senhor. Continua conosco, e que o teu Espírito Santo venha nos convencer da verdade. A tua palavra é a verdade. É no nome de Jesus Cristo que oramos, é no nome de Jesus Cristo que te exaltamos, hoje e para sempre. E a igreja diz amém. Amém. Podem sentar, amados. Como eu estou incubado hoje, trazer o meu testemunho, a parte daquilo que Deus tem feito na minha vida, o Senhor também me deu essa palavra, no exato momento quando o pastor Lana disse: você vai dar uma saudação hoje?
foi domingo passado. Não, você vai vir pregar domingo. Ou melhor, vai vir trazer o seu testemunho. E o pastor Holanda, para mim, é um homem que tem honra, de muita honra. Você pode olhar que esta igreja, o Mundo para Cristo, depois que veio para os cuidados do pastor Holanda e da nossa saudosa pastora Clélia, tiveram um direcionamento de vitórias. Amém? Muitas vitórias. Isso é sinal de Deus. Isso é sinal de Deus. Porque quando Deus está presente, o homem prospera. Não pregamos prosperidade. Ah, se tu der X, tu vai ganhar milhões. Não é isso que nós estamos querendo dizer. Nós queremos dizer que Deus demonstra o seu amor para conosco, e através do nosso testemunho de vida, a graça de Deus envolve outras pessoas. Que é o caso de vocês, estão aqui envolvidos pela graça de Deus. Amém? O texto, ele já é bastante claro. Quando nós nos convertemos, que nós temos um chamado, nós temos que estar preparados para as adversidades, o que vai acontecer. Porque em nosso meio vai surgir todo tipo de pessoas, principalmente aquela que o inimigo usa mais, que são as incrédulas. Aquelas que não creem no poder de Deus, no que Deus tem feito na tua vida. E você pode ver isso dentro da sua própria casa. Não precisa ir muito longe, não. Às vezes você está falando de Jesus para teu filho, para tua mulher, para teus irmãos, eles não estão nem aí. Se você ler o Evangelho de João no capítulo 7, você vai ver que os irmãos de Jesus dizem: vai, te manifeste ao mundo. Isso chama-se incredulidade. E a incredulidade é a causa de nós perecermos. Porque a incredulidade vem da falta do conhecimento. E a falta do conhecimento faz o povo perecer. E Deus chama esse povo, sabe como? O meu povo. Jesus está falando de todo o povo da terra. Se o meu povo se humilhar, está falando daqueles incrédulos, está falando daqueles afastados, daqueles que não se conhecem. Se o meu povo se humilhar, se converter nos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Deus está nos dando um direcionamento para que a gente tome uma posição diante das circunstâncias. Aonde nós chegarmos, Deus tem nos dado. Ele diz: aonde tu colocar a planta do teu pé, eu tenho te dado como herança. A planta do teu pé. Deus está dizendo: te coloca na posição, te ergue. O texto que lemos tem detalhes. Eles queriam pegar Jesus, porque eles trabalhavam para o diabo. Porque sempre foi a vontade de Satanás denegrir a imagem do cristão. Jesus só fazia o bem. É o nosso caso. Temos que fazer o bem. Mas as circunstâncias vieram sobre a vida de Jesus. É o nosso caso, para termos a oportunidade de observar por que estão querendo nos destruir. O mundo já é no maligno, significa o mundo está adormecido, estão dormindo. Mas Deus diz: desperta tu que dormes, e o Senhor há de te esclarecer todas as coisas do tempo presente. Porque Deus, Ele é presente. Ele atuou no passado, Ele está no presente, atuando para o futuro. E o futuro de Deus é a eternidade. Com Ele ou sem Ele. Com Ele ou sem Ele significa ou estando com Ele na glória, ou estando sem Ele no inferno. Mas Ele vai estar presente também, que Ele é dono do inferno também. Porém Deus fez o inferno para aqueles que vão ser designados para lá. Por isso nós temos que se esforçar. E quando Jesus foi impactado por aquela situação que diz: na lei de Moisés está escrito, ou seja, está registrado na Bíblia. Mas Deus não está limitado apenas no que está escrito. Ele vai além do que está escrito.
E diz o texto que quando chegaram, pegaram aquela mulher em adultério, colocaram na frente de Jesus, e a palavra lá que Deus, o próprio Deus, Jesus Cristo, na forma de Deus, que ele estava como homem, mas ele também é Deus, ele não tomou a posição de Deus, mas ele era Deus. É como o Espírito Santo na nossa vida é Deus.